senhores, a partir de agora, damos início ao GP Fight do Eu esperava Milhão. um nocaute mais rápido. Mas meu oponente veio muito preparado, atleta muito duro. É um prêmio que não se ganha fazendo em qualquer lugar, não se ganha fazendo em qualquer luta. Aqui no Brasil nem tem isso, né? Foi a realização de um sonho, né? Eu jamais imaginaria que estava na Globo, crescer dentro da Globo, né? Os tweets da Globo, das lutas que tinha, né? José Aldo quando ia lutar, aparecia lá. Eu acredito que não tenha luta fácil, então qualquer um dos dois que cair na final comigo vai ser uma luta dura, uma luta difícil, mas a gente vai sair vitória. Pela primeira vez na história do MMA, uma noite vai distribuir R$1 milhão. Vamos ver se o Davidson vai conseguir escapulir mais uma vez. Segura a mão dele, O Cleiton consegue matar ele encaixado. Se não bater, vai olhar. Se não bater, vai olhar. Puxa, Cleiton! Puxa que ele vai apagar! Puxa! Se não bater, vai apagar. Moraes, Minu Paititi, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vivenciar essa primeira vitória no Fight do Milhão foi algo surreal, foi uma experiência inexplicável, porque é nesse momento que a gente vê que todo o esforço, o trabalho duro, a dedicação estão sendo recompensados. Foi muito emocionante, né? Primeira vitória, foi muito bacana, né, pra mim. Eu esperava já, ali foi por pontos, né? Mas quando eu fui pra contagem de pontos, eu já esperava já a vitória. Pra mim foi muito marcante, foi muito bacana. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 5 minutos, os juízes pontuaram 29-28, Marcelo. 29-28, Bruno. E 29-28. Sendo assim, vitória por decisão dividida do atleta de São Paulo, Marcelo Medeiros. Não saiu exatamente tudo como eu imaginava, tomei uns golpes duros, né? Foi uma luta difícil, foi uma luta dura. Mas a gente sabe que todo mundo que tá ali é tudo leão, né? Então não adianta esperar a luta fácil. Mas, graças a Deus, o importante foi a vitória. Saiu sim como a gente planejava, que a ideia dessa primeira luta era minimizar o máximo de dano possível, ir para a próxima etapa com o mínimo de dano e bem, né? Porque é um curto espaço de tempo, então a gente, quanto menos dano tiver, melhor era. Elivelton Travassos, o Elivelton Torinho entrou com tudo. Arena selada. Sem toque de luvas entre eles, a treta rolou na pesagem. Já logo no início do combate deu um trabalho ali, conseguiu um domínio em cima do grande campeão da divisão peso leve aqui do Jungle, do Arcângelo Anjo. Mas o Arcângelo teve calma, teve paciência e depois teve que ir construindo devagarinho a sua virada dentro do round, pelo menos na minha concepção. Depois do mau momento que o Arcângelo passou,
Justamente nessas guilhotinas aí, ele conseguiu assumir esse controle de costas e aí sim, ele trabalhou bem mais, mostrou muito mais serviço, um katagatame bem justo, mas muito bem defendido o tempo todo pelo Torin. Na minha visão, 10-9 para Arcângelo Anjo nesse primeiro round de combate, justamente pela variação e pelo tempo de domínio total. Os dois lutadores mostraram e apresentaram dentro da luta que pode resolver o combate a qualquer momento. Segundo round já começou. Torinho mais uma vez entrando, boa mão do Torinho. E os dois seguem engajando muito, muita entrega. Como eu disse, a teta rolou solta. Opa! Opa! Olha os cruzados do Torinho fazendo uma diferença danada. O Arcângelo teve que entrar ali no modo zumbi, procurar agarrar, porque o negócio ficou complicado. Dois cruzados do Torinho, do Wellington conectaram com muita força. Arcângelo fica ali próximo à tela, respirando de boca aberta, parece cansado. O representante de Manaus. Na verdade, eu tive que me reinventar já no começo do combate, quando eu percebi que o Torinho, ele era um cara duro, ele não era forte, ele não tinha força, mas ele era um cara resistente, duro, então seria uma troca de porrada, entendeu? E aí a gente ia acabar saindo do primeiro plano, que era economizar e ter menos danos. Chegando agora aí a 15 segundos para terminar o round. Vai procurando posturar o Carlos Cristóvão para quem sabe definir o combate ainda no primeiro round. Mas está se defendendo muito bem o Lucas Campos. 10 segundos já finalizados. Recolou ali o famoso chute na cabeça com o atleta levantando. O chute entrou em cheio no rosto do karateca. Um movimento ilegal aplicado pelo Carlos Mistoca. Que loucura no finzinho do round. Poucos segundos para finalizar o combate. Houve essa precipitação. Para mim foi uma guerra psicológica, né? Ali, a pesagem ali já, o enterro da minha avó foi na pesagem, eu não participei, então ali eu tava muito mental. Ali foi um trabalho mental bem forte ali que eu trabalhei, uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Foi uma luta bem complicada, não tecnicamente, mentalmente. Que minha cabeça estava totalmente em outro lugar, mas meu corpo estava ali, conectar os dois foi um pouco complicado. Passa ele, Lucas! Esse braço por dentro! Empurra ele para levantar! Pega o quadril dele, Lucas! Empurra! O que mais me marcou naquela luta não foi nem a luta, foi os bastidores, né? Foi a primeira vez que eu lutei sem meu pai estar ali presente. Foi o que mais me marcou, senti muito falta de estar falando com ele ali. Foi a única coisa assim marcante para mim foi os próprios bastidores, não a luta em si. Senhoras e senhores, a partir de agora, damos início ao GP Fight do Milhão, diretamente do ginásio Nilson Nelson, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Descobriremos quem será o novo rei da selva a partir de agora, senhoras e senhores. E o duelo começará com Paraíba versus Rio Grande do Sul. Convidamos o atleta para comparecer à Arena Jungle, Cleiton Moraes. Um dia antes da minha luta, ocorreu a troca do meu adversário, então eu tive que me reinventar totalmente. Tive que montar uma nova estratégia para lutar com uma pessoa totalmente diferente, que eu ainda não havia treinado para ela. Então acredito que a gente teve que, não foi um momento específico, foi no modo global, foi em todo o pensar na luta. O que mais me marcou ali naquela luta foi que eu estava muito focado, eu estava 100% focado naquela luta. Eu lembro só de escutar apenas o meu corner ali no momento, por mais que tinha uma plateia enorme ali gritando, ovacionando, mas eu conseguia ouvir 100% ele, e tudo que ele falava eu conseguia fazer, então isso me marcou bastante. Não perde as costas, bota
Aperta os ganchos. Calma, Cleiton. Calma, Cleiton. 2,40. Clebson segue colocando boas mãos. Cleiton vai girando um pouco mais. Boa, agora o golpe na entrada do Cleiton, do Clebson, mais uma vez agora, um belo direto no corpo. Os dois seguem circulando bastante, centro da Arena Jungle para eles. Bom, um conselho que eu daria para mim mesmo antes daquela luta é que, cara, eles não são um bicho de 7 cabeças. Isso é coisa que tua mente cria. Eles são apenas mais uma pessoa com duas pernas, 2 braços, exatamente igual a ti. E tu sabe que tu é um monstro lá dentro, então pode ficar tranquilo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 5 minutos, todos os juízes pontuaram 30-27. Sendo assim, vitória por decisão unânime. E o segundo semifinalista do GP de Milhão do Estado, o Amazonas. Da preparação dessa vez é o oponente. Esse oponente, diferente do Tourinho, ele é mais assim, ele contragolpeia, ele é mais inteligente. Então é uma luta assim, você psicologicamente mais perigosa, entendeu? Então o jogo tem que ser mais regrado, mais compasseado, entendeu? Olha, eu acho que na outra semifinal eu vejo vitória do Arcângelo, até porque eu não tenho muito material do outro rapaz para ver, então não consigo entender o jogo dele direito ainda. Só que uma luta dele, né, que foi a luta que ele fez lá, foi uma boa luta, mas acabou até rápido, então não tem como analisar o outro atleta. Baseado pelo jogo do Arcângelo ali e tal, eu acho que o Arcângelo leva. Pô, eu ficaria muito feliz que o Arcângelo vencesse, eu ficaria muito feliz. A gente teve um embate onde eu saí derrotado, com uma vitória que, pô, bateu na trave. Então, assim, imagina a repercussão que vai dar, né, essa luta. Vai ser muito falado dessa outra luta que a gente teve, em que eu quase nocauteei ele, estava tonto, eu não consegui acabar com a luta e no segundo round ele acabou me finalizando. Então eu sinto que a gente tem assuntos pendentes aí e eu vou fazer de tudo para chegar na final, porque eu quero enfrentar ele na final. Consegue inverter tudo e sair com a vitória. Arcângelo, hoje esse camarada é incrível, Colorado. Olha que cena linda. Que momento, guerreiro. Que momento. O campeão linear, cumprimentando o campeão interino. Como eu já tinha destacado, o fair play. Esses meninos sabem muito bem que precisam de vários lutadores para que você tenha um esporte. Não tenha raiva, não tem inimizade, não é briga, é luta. Cara, me imaginando vencer nessa semifinal,
eu não vejo só a minha alegria, mas eu vejo a alegria de todo mundo que está torcendo por mim. Então, assim, é tanta gente torcendo, é tanta gente mandando mensagem, é tanta gente, assim, embalada, que eu acho que a minha cabeça fica mais nessas pessoas, na minha família, nos meus amigos, assim, eu saio vitorioso nessa luta, do que pra mim mesmo. Pra mim mesmo é a mesma alegria de sempre, né? Só com a vitória, a gente tá ali naquela felicidade, né? Tá podendo avançar, então, agora pra final, pô, seria show de bola. Esse é um dos meus maiores objetivos, né? Poder estar inspirando outras pessoas, sejam novos, sejam mais velhos, né? A saber que eles podem, se eles têm vontade, eles têm mesmo que ir para academia, treinar. Se eles têm vontade de aprender, eles têm que aprender. E é muito bom a gente servir de exemplo, né? Ser um exemplo de pessoas, as pessoas verem que você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que encara tudo de frente. Pô, para entrar no cage, para sair na porrada, não é para qualquer um. Então, assim, para mim mesmo, na verdade, a minha maior vitória é poder inspirar as pessoas. Eu assisti sim a luta dele porque foi antes da minha, né? A gente fica ali atrás e tem um telão virado pra gente. Eu daria 10, pô. Marcelo, nesse GP, foi um dos moleques assim que a gente mais conversou. A gente se conectou muito lá em São Paulo, sabe? A gente falou, é trabalho, a gente vai lutar e vai dar o show. Porém, é um moleque trabalhador, legal, gente boa, conversa bem. Mas é meu trabalho. O que eu vi na luta, a mão esquerda dele é uma mão potente e a nota pra ele é 10. O moleque fez 3 rounds com um cara que coloca ali as estatísticas, né? A estatística do Tapology era 100% pro oponente dele, né? E ele desbancou totalmente. Ele tinha pelo Tapology, por estudos, ele tinha 0% de chance de ganhar a luta. E ele foi lá e ganhou. Numa luta de 3 rounds duríssimos, então eu dou 10 pra ele. Foi uma luta boa. Eu não imagino nem vencer na semifinal, eu me imagino sendo campeão do GP. O único meu pensamento é só esse. Eu estiquei uma linha, coloquei isso na minha mente, na minha mentalidade e vou indo. Tem várias barreiras que tentam me derrubar dessa linha. Eu sigo em frente até o caminho final. Nada vai me derrubar disso. Pô, isso pra mim é o mais importante, sabe? É elevar o patamar da minha cidade, influenciar jovens, que a pessoa pode ter uma vida mais centrada, crescer sem precisar fazer nada de errado, sabe? E ver o tanto de criança que eu levo para uma luta, tanto de foto que eu tiro com criança, o tanto de criança que sai correndo assim quando me vê, isso tem um valor para mim único, assim, sabe? Isso me eleva muito a querer lutar e treinar e me dedicar mais ainda. O carinho que eu tenho das crianças, que eu vejo que, diferente dos adultos, eu vejo que é uma coisa assim real, sabe? Que não é tipo falsidade de mães me pedem ingresso, aí eu falo, vem aqui na academia buscar, aí a criança quando me vê sai correndo assim como se eu fosse um ídolo, como se ele já me conhecesse, me abraçando assim. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Já muitas crianças chegaram comigo, as pessoas já chegaram comigo, entendeu? Torcem por mim. Quando eu vejo assim, na hora de casa, por exemplo, tem umas 4 crianças que começaram a fazer jiu-jitsu, começaram a fazer também luta livre, entendeu? Tipo, lutar. Então, ver isso e mostra isso, porque quando eu comecei, as pessoas me chamavam de doido, pô. Eu não tinha patrocínio de nada, então eu encontrava as coisas na rua, pneu, encontrava a caixa de marcha velha, entendeu? Bengala de caixa mais velha, usava de martelo, pegava corda, gancho de açougueiro, eu mesmo fazia meu pneu para arrastar, fazia saco de boxe com o pneu, pegava uma sacola velha, botava a mata, então tipo assim, e a galera passa, hoje em dia a galera que me aplaude, colocou os filhos pra
treinar, o mesmo pessoal que na época me chamava de doido, falava que não ia dar nada, entendeu? Ficava rindo de mim na rua, 1 ou 2 ali, tipo, me ajudava, mas, cara, que a gente tá ali no público, né? E aí acaba todo mundo tirando onda, mas hoje em dia já vê que a luta é um caminho, entendeu? Então isso é muito legal. Não só onde eu moro, como vários outros locais, por exemplo. Tem uma menina que não sabia o que fazer da vida dela, tipo, ela tinha na época 12 anos, começou agora a treinar, tá ganhando tudo, entendeu? A melhorinha, então, tipo, é muito bom. E eu falei isso, né? Eu falei, caramba, foi algo que eu sempre pedi a Deus. Eu pedi a Deus que fosse inspiração para próximas pessoas, e com todas as pessoas em geral. Bom, me ver, né, em rede nacional, ali na Rede Globo, foi uma experiência diferente, eu nunca tinha passado por isso. Então, se ver ali na telinha, né, onde tu sempre assiste os outros, e agora tu está ali passando para milhares de pessoas ali assistir, é uma experiência bem diferente do cotidiano. Quando eu fecho os olhos e me vejo vencendo essa semifinal, acredito que vai ser um momento muito feliz, gratificante, porque vai faltar apenas um passo para mim vencer o fight do milhão. A semifinal, ela tem sim um peso diferente, porque eu vou lutar com um adversário muito duro. Ele é o campeão da categoria, então a gente vai bem focado. Ele é um cara muito resiliente, ele é um cara de muito coração. Eu vejo ali nas lutas dele que ele é um cara que mesmo levando um atraso ali na luta, ele consegue se sobressair e continuar. Então eu acredito que ele seja um cara muito resiliente. Eu acredito que em relação à inteligência de luta, ele é tem mais inteligência do que o Torino no último luta. Não desmerecendo mais, porque também pegou um adversário onde não tinha tanto chão, afobado também, o cara brigão, então tipo assim, foi aí que eu percebi que ele era inteligente, ele não foi trocar porrada, ele não se emocionou. Ele manteve a calma, procurou ali administrar a luta, quando viu que um golpe entrou, que ele sentiu, ele jogou pro chão e trabalhou a parte onde o adversário era mais fraco. O Marcelo tem muito dano, muito dano, ele tem uma defesa de queda boa. No estoque ele já tem um chão, entendeu? Tem um chão e tem uma variação boa. Acho que o Marcelo, vou pelo Marcelo, assim, tipo, eu vou pensar no Marcelo, assim. Porque ele não me ajudou comigo, né? Eu sou um cara de chão diferenciado, então ele tem uma ideia ali, né? No estoque eu acho que, apesar de ele ter todo aquele amarro rapidinho, pelo pouco que eu vi na hora da luta dele, eu achei que ele tinha um chão, assim, entendeu? Pra combater a defesa de queda do Marcelo, pra desenvolver se por acaso leva o Marcelo pro chão. Porque o Marcelo, atrás de não ter chão, que tá treinando agora, ele pode conseguir aliar alguma coisa, levantar e voltar a luta pro jogo dele, né? Essa semifinal tem um peso diferente, né? É semifinal, a gente vai pra final, a gente passando, né? Então a gente fica mais perto do prêmio, com certeza, né? Tem assim, a gente vai com mais vontade ainda, né? A preparação a gente tá 100 por hora, tá trabalhando muito forte, né? Em cima do adversário, do jogo do adversário. A gente sempre trabalhou muito, né? Mesmo na outra luta, a gente já vinha trabalhando forte, agora a gente só tá embalado, né? Bom, meu adversário agora é o Carlos Alexandre, conhecido como Mistoca. O jogo dele é diferente, né, do outro adversário que eu enfrentei, né, nessas quartas. Eu acho que ele é um cara que tem mais volume, é um pouco mais agressivo. Essa é a diferença que eu vejo dele pro outro atleta que eu lutei. Eu assisti sim a luta dele nas quartas e, na verdade, para falar a verdade, eu já vi lutas melhores dele. Não sei se ele não estava muito bem ali naquele dia, naquela luta, né? Eu achei, não dá para basear ele naquela luta. Eu não baseio ele naquela luta porque eu já vi ele fazendo lutas muito melhores do que aquela. E eu acho que o Arcângelo passa dele com certa facilidade. Eu acho que ele passa e eu passo daqui, a gente vai se encontrar na final aí que promete uma final que uma luta que já era para ter acontecido, né? Ele vem fugindo aí faz 1 ano e meio, ele é o campeão da de cima, sou o campeão da de baixo, ele não quis lutar, colocaram outra pessoa, ganhou o cinturão, era pra gente ter lutado, ele ficou enrolando, mas chega uma hora que vai estreitar
e ele vai ter que subir ali com o moleque aqui, com o problema da categoria de baixo, vai embaçar na de cima.